Olá pessoal, nesse terceiro vídeo, no resumo do livro Heresia da Ortodoxia, do Kostenberger, né, vou falar então sobre as heresias. Então, como é que a gente pode marcar então, afinal, o que seria heresia e o que não seria heresia? Bom, colocando muito claramente o que o Kostenberg está dizendo, é que existia uma proto-ortodoxia desde o começo. Essa proto-ortodoxia dizia basicamente que Jesus morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, tá? E é basicamente essa a mensagem principal que se mantém na chamada ortodoxia. Então, os gnósticos já não vão aceitar isso de cara, porque a ideia de Jesus ressuscitado, pagando pelos pecados, isso para o gnóstico, você paga seus pecados quando você alcança a gnose, né? É por mérito seu, não é Jesus que vai pagar pecado de ninguém. Isso distancia muito da ortodoxia. Então, o que o Kostenberg está dizendo é que você vai ter diversidades no cristianismo? Vai ter diversidades. Mas é o que eles chamam de diversidades legítimas. São pequenas variações aqui, mas que ainda permitem caracterizar a pessoa como cristã. São divergências ali, mas que ainda permite caracterizar como cristã. Tá? Então, o Richard Balkan, ele no livro Jesus e as Testemunhas Oculares, né, ele vai mostrar de modo muito convincente que os evangelhos do Novo Testamento eles são depoimentos de testemunhas oculares, pessoas que estão identificadas ali. O Evangelho de Lucas começa dizendo que consultou testemunhas oculares. Papias, lá no final do século I, né, ele já diz que consultou é, as pessoas, as testemunhas oculares, né? E que ele dava mais valor a isso do que aos textos que começavam a ser escritos. Então, essas testemunhas oculares funcionam meio que com um controle de qualidade, para que a transmissão da tradição do Evangelho seja transmitida sem grandes variações. Então, isso justifica a presença de uma ortodoxia, né? Os evangelhos gnósticos, por suas vezes, eles vão começar a aparecer lá pelo ano 150. E eles já diferem muito do conteúdo dos ditos canônicos, dessa ortodoxia, tanto na forma como no conteúdo. Então, assim, o nosso testemunho mais confiável do Jesus histórico são os evangelhos canônicos, porque os evangelhos gnósticos eles vão surgir já no século II, tá? Então são mais tardios, tá? Então, ao estudar a ortodoxia e a heresia no início do cristianismo, os dados mais pertinentes para o historiador são os documentos canônicos, porque são o material mais antigo, estão mais perto dessas testemunhas oculares. Ainda que os quatro evangelhos não tenham sido escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, provavelmente não foram, mas ainda assim foi por testemunhas oculares, gente que está lá na primeira geração ali. Tá? Então, essa preocupação, né, é manifestada ao longo de todo o Novo Testamento. Lucas, quando escreve Atos 2,42, ele diz que a igreja primitiva deve perseverar no ensino dos apóstolos. Esse conhecimento que é transmitido, né, Paulo manifesta em 1 Coríntios 15, quando ele diz assim: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Ó, Paulo está escrevendo em 55. Ele está dizendo: eu entreguei o que eu recebi. Recebi antes de 55. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa é a mensagem principal do cristianismo, que um gnóstico já não vai concordar com isso. Então, é um credo básico que já exclui o gnosticismo, já exclui o docetismo. A ideia que Jesus não tinha carne, já exclui isso. Então, essa perspectiva é que foi transmitida assim chamada proto-ortodoxia. Então, esse evangelho, né, ele não se originou de Paulo, Paulo já recebeu essa mensagem. E note que ele fala que veio segundo as escrituras, quer dizer, Jesus veio para cumprir, ele não se coloca como oposição ao Antigo Testamento,
mas ele se coloca para cumprir as Escrituras. Isso em Coríntios 15. Né? Em Romanos 3, 21, Paulo explica melhor as questões, diz assim, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Ou seja, Jesus vem para cumprir a lei e os profetas. Então, ele não vem em oposição ao Antigo Testamento. Existe ao longo de tanto dos evangelhos quanto do Novo Testamento fórmulas que se repetem. Por exemplo, Jesus é o Messias. Isso aparece nos evangelhos, aparece em Efésios 1.1, Atos 2.36. Jesus é o Senhor, Romanos 10.9, Filipenses 2.11. Jesus é o Filho de Deus, 2 Coríntios 1.19, Lucas 1.35. Tem várias passagens que repetem esse que seria o credo básico da ortodoxia. Tá? Então, essa identidade messiânica de Jesus é atestada lá em João 1,41, é atestada com a mulher samaritana em João 4,25, diante das multidões de João 7,25, por meio dos milagres, João 7,31, pelo nascimento na cidade de Belém, João 7,40. Então, tudo isso revela que Jesus é o Messias. O próprio nome Jesus Cristo ficou muito popular, esse nome, ficou quase como um nome próprio dele. Esse Jesus Cristo, quer dizer, não há dúvida de que ele é o Messias. Isso foi repetido pelas comunidades cristãs ao longo de todo o texto do Novo Testamento. Assim como a designação de Jesus é o Senhor, identificando com o Senhor Javé de Israel, das escrituras hebraicas. Então, essa diversidade que existe uma diversidade legítima. E existe a chamada diversidade ilegítima. É aquilo que extrapola essa ortodoxia. Vai ter isso no Novo Testamento? Vai ter. Vai ter, por exemplo, esses cristãos judaizantes, né? Mas essa questão vai ser logo resolvida ali no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, tá? Então, são questões que já vão mostrando uma diversidade, mas que são resolvidas ali logo no começo. Né? A mensagem principal de Paulo é que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, foi sepultado e ressuscitou entre os mortos. Está lá em 1 Coríntios 15. Então, essa vai ser a mensagem da ortodoxia, da assim chamada ortodoxia. As aparentes contradições que existem entre os evangelhos, entre as cartas paulinas e os Atos dos Apóstolos, tudo isso é possível conciliar, tá? Porque existe muita concordância entre esses textos, mais concordância do que discordância. Então, isso é a diversidade legítima que está apontando. Tudo isso concorda que existe um único Deus, é um pensamento monoteísta, que Jesus Cristo é o Senhor exaltado, e da mensagem básica do Evangelho. Tá? A ilegítima, eu já falei essa questão judaizante, que justifica tirar do grupo dos cristãos, né? Mas isso foi resolvido ali no Concílio de Jerusalém. Em Colossenses, você tem referências a vários termos gnósticos, como pleroma, gnosis, filosofia, mas não é possível ainda saber exatamente se isso está tirado de um contexto herético ou se isso é o usual da palavra. Se Clemente de Alexandria usava o termo gnose, mas não usava com o mesmo sentido que um gnóstico. Né? Então, o Rudolf Bultmann fala isso, que Paulo usa de terminologias gnósticas, mas ele atribui um significado ortodoxo para isso. Tá? Então, em 1 Timóteo, nas epístolas pastorais, que já vão ser de um discípulo, né? Já estamos no século II, ali já vai ter mais presente que gnosticismo. Então, vai falar ali daqueles que ensinam que a ressurreição já ocorreu. Então, isso já são variações dentro do cristianismo, mas consideradas ilegítimas. Ou seja, o cara que duvida da ressurreição, ele já pode ser assim, não enquadrado como cristão. O cara que proíbe o casamento, aparece em 1 Timóteo 4, 1, 5, já não está dentro do grupo dos cristãos. Né? A falsa gnose, 1 Timóteo 6, 20,
parece que já está se referindo aos gnósticos. Então, ali já é a tal da diversidade considerada ilegítima. Então, em resumo, os separatistas rejeitavam o testemunho apostólico, que negavam que Jesus era o Messias, eles provavelmente eles já estariam fora do grupo dos cristãos. Tá? Não fica claro ainda se, nesses textos do Novo Testamento, se eles eram gnósticos ou docetistas, ou um gnóstico ainda incipiente, mas de qualquer forma é uma diversidade considerada ilegítima. Né? Então, essa diversidade ilegítima, ela difere na afirmação central crítica de Jesus como aquele que foi crucificado, sepultado e que ressuscitou, segundo as Escrituras, como Messias, Salvador, Filho de Deus. Então, isso aqui já exclui os gnósticos desse grupo, então. Muito obrigado, então.